Bom, vamos lá. Fala galera, saudações, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos começar o pós-jogo de Vasco e ABC. O Vasco está eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, assim como aconteceu no ano passado, né? O Vasco sai na segunda fase nos pênaltis para uma equipe muito mais fraca, uma equipe de investimento muito menor e esse ano com um agravante, né? Jogando em casa, jogando em São Januário. Assim, hoje é um dia que deu tudo errado, né? Deu tudo errado, do início ao fim. Hoje foi tudo errado. Desde o início da condução do jogo por parte da direção do Vasco até os jogadores dentro de campo. Enfim, vamos lá. Vamos falar desse jogo. Tô gravando aqui. Cheguei agora em casa. Estava em São Januário, mas acabou o jogo. Já fui pedir meu Uber para vir para casa e só agora cheguei em casa, meia-noite e 48. É a hora que eu tô chegando em casa, 49 agora. Enfim, vamos lá, né? Comentar essa partida. Por que eu disse que desde o início foi tudo errado? Primeiro, a política de preço, né, que o Vasco aplicou para esse jogo de hoje, eu acho que foi uma fora da realidade, sim. Acho que foi fora da realidade. Hoje o ingresso mais barato para assistir Vasco e ABC pela segunda fase da Copa do Brasil, o ingresso mais barato custava R$ 150. E por mais que a gente entenda que o Vasco agora tem um investimento maior, que o time é mais caro, etc e tal, não tem justificativa ainda para se cobrar R$ 150 no ingresso numa segunda fase de Copa do Brasil. Eu vi uma nota, se eu não me engano, da Força Jovem, que citou como exemplo o Palmeiras, que o Palmeiras numa semifinal de Libertadores cobrou R$ 180 no ingresso. E o Vasco cobrando 150 no mais barato, num jogo de segunda fase da Copa do Brasil. O Palmeiras, que já tem um time consolidado, um time muito mais caro, tem um estádio de primeiro mundo, né? O Allianz Parque é um estádio de primeiro mundo, confortável, um baita de um estádio, uma arena moderna, e não tem justificativa para o Vasco cobrar R$ 150 no estádio de São Januário, que precisa de muitas reformas, de reformas urgentes, está muito maltratado. Então, acho que o Vasco já começou errando aí, porque afastou, né? Afastou o torcedor. Porque o torcedor estava no meio ali de dois jogos importantíssimos de Campeonato Carioca, contra o maior rival, contra o Flamengo, e tinha esse jogo importantíssimo da Copa do Brasil, que valia uma premiação de 2 milhões de reais. Enfim, fica complicado, né, para o torcedor pagar tão caro assim no ingresso. Tanto que tivemos hoje 12 mil presentes ou pagantes, não me lembro agora, mas eu lembro que o Vasco anunciou ali no público presente e renda, tinha mais ou menos 12 mil torcedores hoje, né? E tivemos protestos das torcidas organizadas do Vasco, e a gente viu hoje um estádio completamente frio, né? Fez falta ali o torcedor, fez falta o incentivo, São Januário pulsando. Hoje São Januário estava mais gelado, né, por conta desses protestos. E não tô falando aqui que o Vasco perdeu por conta disso não, tá? Porque o Vasco tem a obrigação de ganhar do ABC, com todo o respeito aqui ao ABC, tá? Porque eu tenho um amigo que torce pro ABC, que inclusive me mandou mensagem logo depois do jogo, tirando uma onda, e faz parte. Eu sei que o ABC tem uma torcida muito grande no Rio Grande do Norte, é um clube muito grande no norte do país, né? Que, merece todo o respeito, mas que pelo investimento, etc e tal, o Vasco tem a obrigação de ganhar do ABC em São Januário, o Vasco tem a obrigação de ganhar do ABC em Natal, o Vasco tem a obrigação de ganhar do ABC sem público, com público, em qualquer lugar. E o Vasco não conseguiu ganhar do ABC. E o Vasco jogou muito mal. Esse é o principal ponto. Eu não me lembro aqui, cara, do Vasco dar um chute a gol na partida. O jogo tava tão ruim, mas tão ruim, que teve uma hora que eu tava ali com meus amigos conversando durante a partida, que o jogo não acontecia nada. Foi um jogo horrível, um jogo horrível. Assim, um dos piores jogos que eu assisti do Vasco aí nos últimos tempos. Me lembrou o Vasco do ano passado. Aliás, o time do ano passado talvez tivesse mais disposição, corresse mais. Era um time que tecnicamente era muito inferior, mas era um time que corria, se dedicava. Hoje, e não tô aqui também dizendo que não teve entrega, etc e tal, que a galera não correu, mas hoje pareceu um time mais devagar, né? Pareceu um time mais marcha lenta. Acho que talvez essa seja a palavra, né? Marcha lenta. Enfim, é inadmissível o Vasco não conseguir passar pelo ABC em São Januário numa segunda fase da Copa do Brasil. E o ABC poderia até ter vencido o jogo, né? O ABC teve a oportunidade de vencer o jogo ali no finalzinho. O atacante deles, não lembro agora se foi atacante, meia, enfim, um jogador do ABC
acabou perdendo uma oportunidade ali no final da partida. Enfim, é uma vergonha, cara, é uma vergonha. Como eu sempre falo aqui no canal, eu tento ao máximo não, nesses momentos ruins aqui, não exagerar, não gritar, não espernear, não dar aquele espetáculo, né? Tento manter aqui a serenidade, até porque você, torcedor vascaíno, e eu também, a gente já tá pé da vida com a eliminação, já tá chateado a beça. Então, vocês não precisam, né, de mais motivo ainda para chacota, de chegar aqui e ficar gritando, esperneando, porque não vai mudar nada. Então, enfim, é lamentável porque é complicado. Agora o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro para jogar até o final da temporada, né? Tem aí o jogo contra o Flamengo no final de semana. Se for eliminado, vai ter até o final do ano só o Brasileiro para jogar, o que é uma tragédia, porque tinha a expectativa, né, do Vasco ir mais longe na Copa do Brasil, do Vasco ser competitivo na Copa do Brasil, né? Eu acho que ninguém imaginava no Vasco campeão da Copa do Brasil, longe disso, né? O Vasco ainda não tem um time para isso e hoje provou ainda mais que não tem um time para isso. Mas eu acho que ninguém imaginava que o Vasco fosse sair numa segunda fase de Copa do Brasil e acho que ninguém esperava passar por uma decepção dessa agora. Enfim, complicado, né? Acho que fica de lição que o time ainda é fraco, que o time precisa de reforços, que algumas peças que eu reclamei no último jogo, e é que, cara, se tem uma coisa que eu não quero, é ser dono da razão. Não quero. Eu quero, tipo, cornetei aqui e depois o cara jogou muito e que vocês venham aqui e falam, ah, Juninho, seu corneteiro, você não sabe nada. Falou mal do cara, o cara tá jogando aí, tá fazendo gol, etc e tal. Mas, no último jogo, na derrota contra o Flamengo, eu falei aqui de dois jogadores, né? E vocês vão lembrar. Léo Jardim e o atacante Pedro Raul. E hoje, na decisão por pênaltis, eu acho que os dois foram, mais uma vez, decisivos, assim, de forma ruim, né, pro Vasco. É claro que numa decisão por pênaltis, um goleiro não tem obrigação, né, de pegar pênalti. A obrigação é sempre do atacante. Mas o Léo Jardim praticamente não acertou o canto em nenhuma cobrança. E, enfim, talvez não seja uma qualidade, né, do Léo Jardim a decisão por pênaltis, a batida de pênalti. Uma coisa que eu até comentei essa semana no Twitter e tal, que o Léo Jardim não parece ser um goleiro ruim, mas ele não aparenta ser um goleiro decisivo, aquele goleiro que, pô, na hora que aperta, ele vai fazer uma defesa difícil, na hora que aperta ele vai pegar um pênalti, na hora que aperta ele vai salvar o time. Ele não parece ser esse goleiro, ele parece ser aquele goleiro que vai pegar as fáceis. A bola, ele não vai frangar, não vai falhar, mas não vai fazer nada de extraordinário. Eu acho que o Vasco precisa de um goleiro que faça algo de extraordinário. E a gente, enfim, é difícil falar num momento como esse, que eu também não quero queimar nenhum jogador, etc e tal, mas eu acho que o torcedor merece ver um pouquinho mais do Ivan, né? O Ivan que começou bem, chegou com muita expectativa, o Ivan que tem um currículo um histórico, né, de pegar pênalti. Talvez hoje o Ivan poderia ter feito alguma coisa diferente. O Ivan, por exemplo, ele era o reserva lá no Zenit, mas ele era o goleiro que jogava as Copas, porque tem isso na Europa. Eu até falei aqui no pré-jogo, né, que existia essa possibilidade de, talvez, por ele ser o reserva, jogar as Copas. E o Zenit conseguiu uma classificação lá na Copa da Rússia com o Ivan pegando 2 pênaltis. Enfim, eu acho que o torcedor tá na hora de ver um pouquinho mais do Ivan. Essa é a minha opinião, não sei se vocês concordam, queriam ver um pouquinho mais do Ivan. Bom, e o Pedro Raul, mais uma vez, inexplicável, né? É inexplicável, ele vai carregar o peso aí dessa eliminação, porque ele teve o pênalti que classificaria o Vasco. E aí, além de classificar o Vasco, daria uma paz, né, pro Pedro Raul, que perdeu algumas oportunidades de gols em outros jogos. Hoje a bola praticamente não chegou nele. Perdeu pênaltis, né, nessa passagem dele pelo Vasco. E aí ele podia fazer o gol que classificaria o Vasco. Enfim, a gente estaria aqui agora em outro momento, né? Mas o Pedro Raul, pô, o pênalti que o Pedro Raul bateu foi, assim, inacreditável, né? Já dá pra ver que não é uma qualidade dele, né? É um defeito preocupante ainda. Ele bateu o pênalti lá na lua, bateu o pênalti lá pra cima, o pênalti que ia classificar o Vasco, ele chuta pra fora. E aí depois o Vasco, o Herediano também perde, né? O Léo Jardim não consegue pegar nenhuma. E o Vasco acaba sendo eliminado. É isso, né? Tem muito mais o que falar também não. Agora lamber as feridas e bola pra frente. E no domingo a gente tem um jogo aí contra o Flamengo. Mas hoje ficou evidente que o Vasco precisa se reforçar, que o Vasco precisa de contratação,
que o Vasco precisa de um camisa 10 decisivo, que o Vasco precisa de um jogador para disputar a posição com o Pedro Raul, o Vasco precisa de um ponta, enfim. Paulo Brax recebe muito bem para isso e ele tem que resolver esse problema. Tamo junto, um abraço aí para todo mundo. Saudações.